queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que possamos estar louvando ao Senhor Jesus com as nossas vidas, porque o Senhor Jesus, Ele morreu para que nós pudéssemos sermos salvos. Ele cuida de nós, Ele não nos desampara, Ele anda conosco. Ele está conosco todos os dias, assim como Ele prometeu. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós e por isso nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então foi ter com Simão, Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Aqui, Maria Madalena, nos outros evangelhos, diz que foi Maria Madalena e outras mulheres, mas João retrata só Maria Madalena. Ele diz que ela chegou ao túmulo, viu que estava aberto e correu avisar os discípulos. Os discípulos se levantaram e saíram. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Então saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então aqui provavelmente é João, só que como é ele que está narrando, ele não quis colocar o nome dele, mas provavelmente é João e Pedro que saíram correndo. Mas João chegou primeiro, mas quem entrou no túmulo primeiro foi Pedro. Então a gente vê que Pedro sempre toma a dianteira, né? Ele que sempre fala, ele que pega da espada, ele que entra no sepulcro primeiro. E daí eles viram que seguindo chegou e ele também viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Então eles foram até o sepulcro, João e Pedro. Eles chegaram lá. Eles viram que os lençóis estavam dobrados à parte, arrumadinho, todo o túmulo bem arrumadinho, mas Jesus não estava lá. Então, alguém que rouba um corpo não vai roubar o corpo e deixar tudo bagunçado. Então, se estava tudo em ordem, é porque o nosso Deus é Deus de ordem. Se estava tudo em ordem, é porque realmente é uma das marcas que Jesus ressuscitou. Aí os dois discípulos foram embora, né? Voltaram outra vez para casa. E Maria, entretanto, ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto ela baixava, ela olhou para dentro do túmulo e ela viu 2 anjos. E os 2 anjos disseram para ela: Mulher, por que choras? Ela me respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Então, ela estava muito triste. Ela estava desalentada, chorando muito. E os anjos do Senhor perguntaram para ela por que ela estava chorando. Aí ela se virou e, tendo dito isso, voltou para trás e viu Jesus em pé. Mas ela confundiu Jesus com o jardineiro. Ela falou: Se o senhor sabe aonde colocaram o meu Senhor, por favor, me diga onde foi. Aí Jesus respondeu: Maria, com aquela voz doce e suave que só Jesus tem, que só Jesus sabe falar conosco. E aí ela, Rabone, que quer dizer mestre.
recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Olha bem o que Jesus está dizendo aqui. Você não me detenha, porque eu tenho que ir, tenho que subir para o meu Pai. Você vai, conta para os discípulos o que aconteceu aqui, e eu vou subir. Eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Para o meu Deus, que é o vosso Deus. Então Jesus, olha como Jesus nos coloca junto da família de Deus, junto de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos escolhidos de Deus. Depois Jesus vai aparecer para os discípulos. Os discípulos estavam numa casa, trancados, de portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, ainda mais agora que o corpo de Jesus tinha sumido. Então eles estavam extremamente preocupados com medo dos judeus, porque Jesus mesmo tinha dito a eles que eles seriam perseguidos. Aí eles estão nessa casa aí, fechados, trancados, e Jesus aparece, né? Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então aqui nós vamos ver Jesus enviando os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós somos enviados de Jesus. Todos nós que somos discípulos de Jesus, que recebemos a salvação, que recebemos a graça da salvação, nós somos enviados. E assim como Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo, sobre os discípulos que estavam ali, e assim como o discípulo desceu sobre todos lá em Pentecostes, então o Espírito Santo passou a habitar nos filhos de Deus aqui na terra. Agora nós não temos o Espírito como no Velho Testamento, que era só algumas pessoas, em algumas ocasiões recebiam o Espírito Santo. Não, todos os que aceitam Jesus em seu coração, eles recebem o Espírito Santo e podem dar testemunho da palavra de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Contaram, para ele, e ele disse: se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Aí Jesus, Tomé, assim como nós, ele é descrente. Ele custa para crer. Nós também somos assim. Nós custamos para acreditar na palavra de Deus. Nós gostamos das bênçãos de Deus, mas estudar a palavra e tomar posse da palavra e levar o evangelho para as outras pessoas, nós temos muitas dificuldades. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-me no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Nós não vimos os crentes, os profetas, o povo do Velho Testamento também não viu Jesus. Alguns viram Deus
como Moisés viu Deus na sarça ardente. Teve alguns episódios, mas a grande maioria não viram Jesus, mas eles creram pela fé. E assim é conosco. Nós também não vemos Jesus, mas nós cremos pela fé que o Senhor Jesus é o nosso Deus. É Deus meu e Senhor meu. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus. Hoje nós estudamos João 20 para engrandecer, para aprendermos mais da palavra de Deus, para que Jesus seja engrandecido em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra penetra em nossos corações e o sopro do Espírito, quando vem sobre nós, nós podemos aceitar Jesus, nós podemos glorificar o nome de Jesus com as nossas vidas. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, Ele dirige os nossos passos e nós cremos em toda a tua palavra, em todo o teu ensinamento, em tudo o que o Senhor ensinou, tudo o que nós podemos aprender para seguir e viver junto de ti. Obrigado pela vida eterna, obrigado porque nós podemos cantar um hino de vitória em nossas vidas, porque nós, assim como Jesus venceu a morte, nós também somos vencedores por meio de Cristo Jesus. Eu te peço por cada um que está ouvindo esse vídeo, que cada um que está ouvindo possa crer em Jesus, possa depender somente de Jesus, possa entender que Jesus dirige os nossos passos, dirige os nossos caminhos e que nós devemos, como Jesus, perdoar os que nos perseguem e amar aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos odeiam e amar aqueles que estão à nossa volta. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dirige os nossos passos. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Um ótimo dia a todos.